Muito bom. Muito bem, pessoal. Então hoje a gente vai começar a falar sobre o assunto marketing. Na verdade, este nosso encontro e os próximos 4, então são 5 encontros ao todo, a gente vai discutir aí alguns assuntos de marketing que eu acho que são relevantes para vocês. E depois eu vou mostrar para vocês quais são os outros 4 assuntos, né? Ou seja, cenas dos próximos capítulos, tá? E eu tô fazendo isso aqui, né? Eu tenho um programa chamado NES, né? Que é Negócios e Soft Skills, que é tipo um clube, né? Online, onde você faz uma assinatura anual, etc. E é uma espécie de vamos supor, um MBA online light, né? É um negócio desse tipo assim, ou uma escola de negócio online. E eu estou mais ou menos fazendo as minhas apresentações aqui em paralelo com os assuntos que eu estou tratando no NES. Né? Então, o NES começou no mês passado, o primeiro assunto foi estratégia, a gente teve aqui algumas apresentações de estratégia, ciclo de vida e tal. O segundo mês, que é esse aqui, é marketing, então eu estou também trazendo mais ou menos, então eu estou aqui fazendo uma coisa que na hora que vocês forem fazer o marketing de vocês, marketing digital, principalmente, vocês podem usar essa ideia também, né? O material que eu preparei aqui para vocês é parte do material que eu vou usar no NES. Então eu estou economizando tempo, né? Essencialmente eu estou gravando isso aqui. Então isso aqui vai ser usado para minha divulgação também. Então essa aula aqui tem 3 propósitos, né? Tem o propósito de conversar com vocês, tem o propósito de começar a preparar o material do NES desse mês. E o propósito de ser usado a gravação para fazer divulgação via o meu canal do YouTube e assim por diante. Né? Então isso é uma primeira lição de marketing aqui para vocês. É essa, aproveite seu tempo, não se repita. É muito, muito fácil a gente se confundir e começar a querer produzir coisa, né? Eu vou produzir um negócio pro Instagram, eu vou produzir um vídeo pro YouTube, e aí eu vou produzir um artigo e não sei o que, e de repente você está produzindo um monte de coisa, em vez de estar, né, produzindo seu produto, que é o que você devia estar fazendo, ou correndo atrás de cliente, você está produzindo a mesma coisa 500 vezes. É um erro que eu já cometi, todo mundo já cometeu, que trabalha com esse tipo de coisa, e que eu estou tentando cometer menos. Né? Então, por isso que o assunto marketing hoje e nas próximas semanas está ligado lá com o que eu tenho no NES e o assunto é marketing. Então eu chamei aqui de fundamentos clássicos, mas na verdade, né, eu já tinha chamado de fundamentos clássicos e eu não ia mudar o nome no meio das coisas, mas na verdade não tem muita coisa clássica para falar para vocês não. Né? Então na verdade, os fundamentos clássicos eles são bastante simples e eu na verdade preparei essa apresentação aqui tentando fazer um link entre esses fundamentos clássicos do marketing, né, e as coisas que a gente andou conversando aqui. A maioria de vocês já assistiu várias apresentações minhas, né, as apresentações sobre cultura, sobre estratégia, etc. E a gente vai fazer esse link aqui. Muito bem. Então a primeira questão é a seguinte, né, quando a gente fala de... Como sempre, vamos lá. Quando a gente... Vai funcionar? Vai, beleza. Quando a gente fala de fundamentos de marketing, a primeira tem alguma coisa que vocês já tenham estudado? Qual é a primeira coisa que vem à cabeça quando fala de marketing? Alguém quer chutar? Não? Quem já ouviu falar nisso aqui? Os 4 P's do marketing. Já ouviram, né? A gente teve que fazer uma tarefa de promoção. Teve workshop disso aí, né? Produto, promoção e preço. Isso. Então tá aqui, ó. São os 4 P's do marketing. Que foi o do Marco, né? O do Marco Badejo. Não, foi um outro? O da Adriana. Foi o da Adriana. Né? A Adriana falou disso aqui, eu estava lá, eu lembro. A Adriana falou disso aqui. E o fundamental, quando se fala de marketing, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo são os 4 P's do marketing. E os 4 P's do marketing são esses aí. O primeiro é produto. Produto é o que, gente? É o que você vai vender. Não é isso? Produto é o que você vai vender. Precisa ser um produto físico? Não, produto pode ser um produto virtual, pode ser uma experiência, pode ser um software, pode ser uma aula, pode ser um curso, pode ser... Produto é o que você vai vender, tranquilo. Esse produto tem que ter um preço, certo? Como é que você sabe quanto que você vai cobrar no seu produto? Testando, né?
Então, basicamente, o que vocês fazem aqui? Qual que é a ideia toda do programa Startup Rio? É você encontrar o seu produto e o seu preço, né? E juntar isso com quem? Com o seu mercado, né? O seu market, que é o quê? Que é o tal do Product Market Fit, né? Você tem que descobrir qual é o produto que o seu mercado quer comprar, ou se quiser colocar de forma diferente, né? Se é que o cliente ou o mercado quer comprar o seu produto e a que preço. E tanto uma coisa quanto outra, a gente faz através de testes. Então, quando você faz um MVP, você está testando o quê? Normalmente, quando a gente fala em MVP, a gente está pensando em produto, né? Mas a gente pode pensar em MVP de preço também. A ideia do MVP de preço é, bom, agora que eu tenho um produto que as pessoas dizem que gostam, que querem comprar, vamos testar e vamos ver quanto que elas estão dispostas a pagar por isso aí, né? Tem várias formas de fazer isso, né? Vocês já tiveram aula sobre isso. Mas basicamente isso também é testável, né? Na verdade você pode fazer inclusive teste, da mesma maneira como você pode fazer teste AB, todo mundo sabe o que é, gente. O que é o teste AB? É A, B, né? É você testar alguma coisa, duas variações da mesma coisa para ver qual que gruda melhor. Então normalmente quando se fala de teste AB é mais sobre o item promoção que a gente vai ver já já. Então por exemplo, você faz você quer vender seu produto, você vai fazer uma landing page no seu site. Tá? Então você faz duas landing pages. E aí você vê qual das duas landing pages dá maior resultado. Ou você vai mandar um e-mail para os seus clientes. Você pode mandar 2 e-mails diferentes ou até o mesmo e-mail com 2 subjects diferentes, né? Porque a gente sabe que o fator que mais influencia a pessoa a abrir um e-mail é o assunto. Então eu costumo fazer isso. Eu mando meus e-mails para minha lista de e-mails com dois assuntos que eu acho que pode colar. E o software que eu uso, o próprio software que eu uso, ele manda para 10%, ele manda a opção A para 10% da minha lista, a opção B para 10% da minha lista. Então ele mandou para 20%. Aí ele mesmo automaticamente vê qual que funcionou melhor e manda para os outros 80% a que funcionou melhor. Tá? Então isso é um teste AB automatizado. Você pode fazer na mão também. E você pode fazer um teste AB de preço, né? Você pega a sua caixinha, vai ali no Largo do Machado, tenta vender ela por R$10. Depois você vai lá na Praça da República e tenta vender por 20. Depois você vai, sei lá, na Candelária e tenta vender por 30. Então, no caso, é uma teste ABC, né? Porque tem 3 opções. E aí você vê, né? No caso do preço, a diferença, quando você fala de teste AB para preço, a diferença é a seguinte. Essencialmente, a pergunta que eu quero fazer é o quanto que eu consigo subir meu preço até o momento que as pessoas param de comprar, né? Ou pelo menos começa a cair. Na verdade, essa questão de preço ela é muito tricky, né? Ela é muito complicada, porque a questão do preço eu vou dar em algum momento aí, vou dar uma aula de microeconomia para vocês, mas tem um conceito de microeconomia. Alguém é economista aqui, não? Então, tem um conceito de microeconomia importantíssimo que se chama elasticidade preço da demanda. Quem já ouviu falar nisso? Não ouviram? Então, elasticidade de preço da demanda quer dizer o seguinte: uma demanda ela é muito elástica quando uma pequena variação no preço causa uma grande variação na demanda. Uma demanda é inelástica quando uma grande variação de preço quando você mexe no preço e a demanda continua a mesma. Exemplo, vocês acham que a demanda de arroz é elástica ou inelástica? Inelástica. É inelástica, né? Todo mundo tem que comer arroz. Então, tipo assim, se dobrar o preço do arroz, vai cair um pouquinho a venda, mas o pessoal vai parar de comprar outras coisas para comprar arroz. É ou não é? Agora, artigos totalmente assim, de entretenimento, cinema, por exemplo. Vocês acham que é elástico ou inelástico? É elástico, né? Se dobrar o preço do cinema, o cara para de ir, pronto, vai fazer outra coisa. É ou não é? Então, isso é uma questão que vocês têm que estar preocupados com o produto de vocês. Vocês têm que conhecer no mercado, qual é a elasticidade do mercado de vocês. Porque quanto mais elástico for o seu mercado, né, mais cuidado você tem que ter com o aumento de preço. Porque se você aumentar muito o preço, o teu cliente some. Por outro lado, quando você está num ambiente onde o seu mercado é inelástico, o seu preço pode subir, você pode variar o seu preço bastante, né? Inclusive aumentar o preço. Monopólios, por exemplo, geram o que, gente? Quase sempre. Inelasticidade, não é isso? Porque tipo assim, cara, só eu vendo, então eu vendo no preço que eu quiser. A menos que o produto seja um produto altamente, assim,
eletivo, né? Tipo, também se eu não comprar, dane-se. Fala. Ou que tem substituto. Mas quando você tem substituto, aí você tem um negócio chamado elasticidade cruzada. É legal isso aí. Você tem um negócio chamado elasticidade cruzada, que é o seguinte: se cair o preço deste produto, quanto que aumenta a demanda no produto substituto? Né? Se aumentar o preço do cinema, quanto que aumenta a demanda do Netflix? Sei lá, algo assim. Fala. Quer falar do Isso é elasticidade cruzada. Só que essa questão sofre interferência de vários aspectos. Com certeza. Concorrência, por exemplo. Se não tem concorrência, pode trabalhar com preço uma certa... Eu não lembro de cor agora, mas quando você fala de... eu preciso olhar minhas referências lá, mas elasticidade tem uns 5 ou 6 fatores que influenciam diretamente a elasticidade. Um deles é esse que eu falei, né? É o quanto que o bem é necessário. Tá? Quanto mais necessário o bem for, mais essencial, mais inelástico vai ser a elasticidade de preço da demanda dele. Tá? É um. A existência de concorrentes é outro. Né? Quanto mais concorrentes você tem, mais elástico vai ser o preço. Porque o cara sempre pode fugir de você e ir para o seu concorrente. E assim por diante. Mas não é o assunto aqui, é só para vocês ficarem com essa ideia aqui na cabeça. Tá? A elasticidade é importante. Então, você tem que ter uma ideia mais ou menos razoável do quanto que o teu produto é inelástico. Porque isso aí, quanto mais elástico, mais você vai ter que prestar atenção e testar o seu preço. Ok? Por outro lado, né, uma coisa que a gente estava conversando, né, Flávio? Na hora, você tem que testar de alguma coisa, mas por onde eu começo meus testes de preço? Você tem que procurar coisas que são parecidas com aquelas que você quer vender na sua startup. Tá? Então, por exemplo, aquela conversa que a gente teve, né? Você falou que tinha olhado o Spotify. Eu falei para você, cara, o Spotify não é o lugar que você devia estar olhando. Por quê? Porque o Spotify é um negócio que é para todo mundo quer ouvir música. O teu negócio é muito específico. Então, como ele é um negócio muito específico, você pode cobrar mais caro. Tá? O Spotify tem que ser barato, por quê? Porque é para todo mundo, eles querem ganhar em quantidade e tem muita alternativa, tem muita concorrência. O teu tem pouca concorrência. O teu produto, para o teu mercado, que é o mercado de dança, de movimento, né? É um mercado relativamente inelástico por enquanto, porque ele tem muito pouca concorrência. Né? Então isso te dá uma liberdade, te dá uma condição de fixar preço. Né? Isso se chama poder, outro nome bonito da microeconomia, né? Poder de monopólio, monopoly power. Poder de monopólio se define exatamente assim, né? É o poder que você tem de fixar preço. Então, evidentemente, quanto mais inelástica for a sua demanda, maior o seu poder de monopólio. Tá? Bom, o que mais? Opa! Praça é o terceiro item. Tá? E isso aqui vem do inglês, né? Sempre o pessoal dá um jeito de achar uns negócios parecidos. É Product, Price, Place. Praça é onde você vai vender, certo? Quais são as praças de produto? Tem que ser o Largo do Machado? Praça Tiradentes? Hã? Pode ser o quê? O que é a praça? Fala para mim. São seus canais. São seus canais de vendas. Né? Pode ser uma praça física, uma loja, ou pode ser a internet, pode ser a nuvem, pode ser o seu site, você pode estar vendo, tem gente vendendo coisa por WhatsApp hoje em dia. Né? Inclusive nós temos aqui uma startup que quer vender coisas, né? Quer fazer toda uma comunicação através de WhatsApp. Então, para eles, a praça é o WhatsApp. E por último, promoção, que é como é que você vai conversar com a galera. Aqui entra um monte de coisa, tá? Publicidade, propaganda, relações públicas, né? Promoção, cuidado, tá, gente? O que é promotion? Todo mundo pensa que promoção é preço mais barato, tá? Não é isso não, cuidado. Então, falso cognato. Promoção não é no sentido de, eu vou fazer uma promoção de Dia das Mães ou de Black Friday e vou vender meu produto por 50%. Não é isso. Promoção, na verdade, é comunicação, é promotion. Né? É como que você promove o seu produto. Tá? Como é que você vai promover o seu produto? Como é que você vai dizer para o seu mercado que você tem um produto que você quer vender para ele? É neste sentido. Então, esses são os 4 P's. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: vocês andaram fazendo e preenchendo aí um monte de canvases, né? Tá no plural aqui, canvases. Então, né, fizeram aí o canvas do Osterwalder, o Lean Canvas, mais, né,
Como é que é o nome? Deu branco agora. Tem o canvas de empatia, tem o canvas de proposta de valor, né? Proposta de valor, etc. Enfim, fala para mim, dessas 4 coisas aqui dos 4P, onde é que vocês... Vamos pegar o canvas do Osterwalder, tá? Que é o canvas mais óbvio, mais conhecido e a base de todos os canvas, né? Onde é que aparece o produto no canvas do Osterwalder? Em cima direito? Bom, ele está na sua proposta de valor, na verdade, né? No meio. É bem no meio, é aquele quadradão no meio que a sua proposta de valor, na verdade, normalmente é o seu produto, é ou não é? Onde é que está o preço? Está naquela caixinha ali de baixo, né? Que fala fonte de receita, não é isso? Onde é que está a praça? Canais de distribuição, é aquela segunda caixinha da direita no meio, né? Quer dizer, entre o produto e o cliente, né? E a promoção? A promoção está meio espalhada ali, né? Ela está um pouco no meio, ela está um pouco no canal e ela está na caixinha de cima, relacionamento com o cliente. Não tem uma caixinha de relacionamento com o cliente? Então ela está nessas 3 caixinhas. Na verdade, quando a gente fala de promoção, é quase que todo o lado direito de cima do canvas. Beleza? Muito bem. Então, demos aí alguns exemplos, tá? Então, isso mostra o quê? Que nada se cria, tudo se copia, né? Então, na verdade, o que tem lá no canvas do Osterwalder não é uma coisa nova. Ele, na verdade, pegou lá os 4P do marketing clássico e colocou mais algumas coisas que vêm de outros lugares. Enfim, ele juntou no lugar só várias teorias, o que é muito bom, né? Ele criou um modelo bacana que faz com que a gente se preocupe com a nossa proposta de valor de uma maneira integral, mas no fim das contas a gente vai ver que a gente consegue mapear aquilo tudo para coisas que já existiam antes. Bom, então já vimos, né? Quais são os relacionamentos entre esses canvases e os 4P. Em seguida eu quero perguntar para vocês o seguinte, ou melhor, fazer alguns comentários. Existe diferença entre marketing e vendas? Muitas vezes você chega na empresa, olha para o organograma e está escrito lá, marketing e vendas, diretor fulano. Qual é a diferença de marketing e vendas, gente? Ou é a mesma coisa, ou são sinônimos? Lembra que a gente bom, vocês sabem que eu falo muito do Adizes, né? O Adizes, ele fala que para cada função da empresa você tem uma visão de curto prazo e uma visão de longo prazo, tá? Então, por exemplo, produção de produto, né? Você tem engenharia, que é longo prazo, você está bolando seu produto no futuro, e produção, que é a fábrica. Aí você tem finanças, que é longo prazo, que é como é que a gente vai organizar o nosso dinheiro, e contabilidade, que é o curto prazo. E no caso aqui, é a mesma coisa. Ele está dizendo o quê? Que marketing é o longo prazo e vendas é o curto prazo. Marketing é você dizer para o mercado, olha só, marketing envolve um monte de coisas, né? Seu posicionamento, sua marca, é você dizer para o mercado, a longo prazo, quem você é, o que você é e qual é o benefício que você presta. Pega uma Coca-Cola. Quando a Coca-Cola faz uma propaganda na televisão, alguém vai entrar na televisão e comprar uma Coca-Cola naquela hora? Não vai, né? Então ela está preocupada, aquilo é marketing, está preocupado com o quê? Com longo prazo. Ela gasta uma fortuna para garantir que não só vai ter gente comprando Coca-Cola amanhã, mas daqui a 6 meses, 1 ano, 10 anos, assim por diante. Vendas é para ontem, né? Vendas é, sei lá, no mercado, compra aí a Coca-Cola. Vendas é o que faz no boteco. Então, as vendas da Coca-Cola são feitas no boteco, no dia a dia. Então, marketing tem a ver com essas questões de longo prazo, tipo, como é que eu me posiciono, como é que eu crio uma marca, como é que eu faço o mercado saber que eu tenho um produto e assim por diante. E vendas é o dia a dia. Lembra do E e do P? Do PAEI? Então, vocês acham que o E e o P se distribuem como aí? O cara que se cuida do marketing, ele está exercendo um papel de empreendedor, né? Ele está olhando lá na frente, quais são os produtos que a gente tem hoje, quais que a gente tem que ter amanhã, como é que o produto vai evoluir, quais são as novas linhas de produto, que melhorias que a gente vai fazer no produto na próxima versão. Então, é um cara um empreendedor, ele está olhando lá na frente, né? É o papel que está sendo exercido naquele momento. E vendas? Vendas é produção, né? P. É ir lá e vender, né? Pá, compra aí. Né? Então, essa é a ideia. Muito bem, o que mais?
Então, tá aí, né? Então, a pergunta que eu já fiz, né? Como é que fica o PAE nisso aí? No caso, o marketing é o papel E, empreendedor longo prazo, e vendas é P, curto prazo. O vendedor, normalmente, ele quer vender quando? Para ontem, né? Então, essa é a diferença. Então, é justamente onde que entra o I nessa história toda, gente? Em cada dicotomia dessa aqui, marketing e vendas, finanças e contabilidade, engenharia e produção, etc., tem sempre o quê? Um cara olhando longo prazo, que é o E, e um cara olhando curto prazo, que é o P. Quase sempre vai acontecer o que entre esses dois papéis? Ruído e conflito, certo? Aí entra o nosso velho e bom I, né? É o I que vai ter que dar uma geral nisso aí. E o A é quem vai, enfim, administrar isso tudo, garantir que a venda foi contabilizada, a nota fiscal foi gerada, que aquilo foi parar na contabilidade gerencial e assim por diante. Beleza? Muito bem. Outros conceitos aí que andaram, foram surgindo aí nas últimas décadas, cada vez mais se fala, isso nem dá mais para dizer que isso é novidade, né? Mas isso aqui estava muito na moda nos anos 90, né? Nos anos 90 o pessoal começou a falar muito de marketing de relacionamento. O que vocês acham? O que seria? Por que vocês acham que essa expressão marketing de relacionamento, ela seria uma novidade em relação ao que você tinha antes? Ao que tinha antes. Antes só tinha o tal do marketing. 4P, tinha uns caras famosos aí, Philip Kotler, etc, etc. Aí o pessoal começou a falar, não, marketing de relacionamento. Por que vocês acham que esse negócio entrou na moda? Porque, na verdade, o marketing tradicional era um marketing muito ligado com o varejão, né? Então, era Coca-Cola, Unilever, era tipo assim, massa. Era propaganda na televisão, propaganda no jornal, comprem aos montes. Pouco personalizado. Muito pouco personalizado, né? E aí o pessoal começou a perceber o seguinte, que é muito mais caro você obter um cliente novo do que manter um cliente antigo. E especialmente para vendas de maior valor, que não é varejão, você tem que manter um relacionamento com o seu cliente. Tá? Mas aqui eu não estou falando necessariamente apenas de um marketing de relacionamento um para um, que acontece, por exemplo, entre uma consultoria e uma empresa, que aí é relacionamento puro, né? A gente está falando, por exemplo, eu já dei exemplos para vocês, marketing de relacionamento, um dos exemplos clássicos, que toda hora é case, né? É o relacionamento entre as empresas aéreas e os seus passageiros. Tá? Não só através dos seus programas de fidelidade, etc, etc, mas principalmente através das besteiras, das pisadas na bola que as empresas aéreas fazem e que estrepam completamente com o relacionamento que elas tinham com seus clientes. Tá? Então aí a gente tem exemplos famosos no mercado, né, de empresas que se queimaram totalmente, às vezes por uma única coisa mal feita, né, um único evento ruim. E agora tem empresa que insiste, né? A mais famosa qualquer, vocês conhecem não? A United, né? A mais famosa é a United, porque a United é assim, deve ser um marketing de anti-relacionamento, né? Porque eles pisam na bola, aí gastam uma fortuna de marketing, né? Para tentar limpar aquilo ali, não sei o que, aí eles vão lá e pisam na bola de novo, né? Eles não conseguem passar muito tempo sem pisar na bola, né? Parece que faz parte da cultura organizacional dele, né? Teve aquele caso famoso, primeiro teve aquele caso famoso do cantor, né? Que eles quebraram, o cara, você conhece a história não? A história é muito legal, o cara estava olhando pela janela, ele tinha despachado a guitarra dele, músico, né? Profissional, e ele tinha uma guitarra lá, que ele era louco pela guitarra, porque era uma guitarra que ele tinha comprado lá de um super rockstar, caramba 4, não sei o que, ele olha pela janela e olha lá o estojo da guitarra dele sendo jogado, né? Pelo pessoal né? Porque ele tinha tentado levar junto com ele, não pode, é muito grande, não, mas olha, vocês tomem cuidado, não sei o que, essa guitarra, não sei o que, com os caras lá, aí quebrou o raio da guitarra, né? Aí sabe o que o cara fez? O cara foi lá, compôs uma música e botou no YouTube, viralizou total, né? Pá, né? Se chama United Breaks Guitars, né? A música, né? Você viu? Aí o cara veio a música, tipo assim, a United quebra guitarras, né? Pá. Aí diz que a United ofereceu para ele, para comprar os direitos da música por $1 milhão. Tipo, para comprar os direitos para tirar do ar, né? E proibir todo mundo de usar. Ele falou, negativo, vai ficar aí, então, e continua lá. Passaram-se acho que uns 2 anos, aí teve aquele episódio deles arrastarem o velhinho no corredor, né? Fizeram overbooking,
chegaram lá e falaram assim, olha só, tá faltando lugar no avião, quem quer ganhar um X real aí, $100, sei lá quanto que era, né, para liberar a vaga e ir no próximo voo. Ninguém se manifestou, ninguém queria sair do voo. Eles falaram, beleza, então a gente vai sortear quem é que vai sair do voo. Aí sortearam, caiu num velhinho chinês, que falava inglês mal pra caramba. Ele falou, eu não vou sair daqui. Né? Vai sim, aí chamaram a segurança, arrastar. Cara, isso em tempos de celular, cara, isso foi filmado, porque os passageiros tudo filmando, o velhinho sendo arrastado pelos seguranças para fora do avião. Né? Isso viralizou mais ainda, porque isso foi depois do negócio da musiquinha. Oi? Cara, então tipo assim, são exemplos quase ridículos, né? Mas aí o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar o seguinte, provavelmente a gente não vai pisar na bola tão feio assim, mas volta e meia a gente vai pisar na bola, né? Então o que você faz depois de pisar na bola é o mais importante. Como é que você recupera o tanto quanto possível, né, o teu relacionamento com o teu cliente? O que mais? Posicionamento. Todo mundo sabe o que é posicionamento? Não. O que é posicionamento? Em relação aos concorrentes, em relação ao mercado, onde está seu produto, onde está seu serviço. Exato. Na verdade, posicionamento é o que o nome diz, né? Qual é a sua posição dentro do mercado? Por exemplo, você pode se posicionar como o produto. Por exemplo, vamos lá. Mercedes. A Mercedes, eu dei esse exemplo aqui no outro dia, né? No mercado de automóveis, a Mercedes está posicionada como o quê? Como top, né? Como produto de luxo, de altíssima qualidade, de status, né? E portanto eles cobram caro por isso. Por outro lado, em outro mercado, que é o mercado de caminhões, a mesma marca Mercedes tem um posicionamento diferente, né? Na verdade, o caminhão Mercedes é um caminhão mais acessível, né? Mais popular, né? Do que os concorrentes. Porque neste outro mercado, quem é que está posicionado como top? Scania e Volvo. Scania e Volvo, né? E eles, aí é que tá. E Scania e Volvo ficam o quê? Brigando pela posição de, eles estão no mesmo buraquinho, né? Na mesma caixinha. Eles ficam. Então os Estados Unidos e China tem né? Aí já é um posicionamento de países, né? Mas a ideia é essa. Você não pode. Qual que é o problema, né? Você até pode vender qualquer coisa para qualquer pessoa. É o que empresas grandes tipo Unilever fazem. Tá? Mas para isso já tem que ter chegado no tamanho de uma Unilever. E normalmente eles também não fazem isso como uma empresa só. Eles criam um monte de unidade business units, unidades de negócio. Cada uma tem lá o seu gerente de produto. E aí eles têm e tem nomes diferentes. E o mais engraçado é que normalmente você nem sabe que é deles. Né? Você precisa olhar, está bem pequenininho lá, produzido pela Unilever. Né? Porque eles não usam a Unilever como marca. Eles usam... Cada posicionamento tem a sua marca. Eles têm produtos de luxo, caros, eles têm produtos mais populares. Só ver sabão em pó, né? Tipo assim, você entra no supermercado, tem umas 30 marcas de sabão em pó. Só que daquelas 30 marcas ali, tem uns 3 ou 4 produtores e tanto. Tá? Então só a Unilever deve ser umas 5 ou 6 daqueles sabões em pó lá. Tá? Enfim. Outro conceito ligado no marketing, a questão do endomarketing. O que é endomarketing, gente? Para dentro, né? Se marketing é sobre como você convence o seu cliente a comprar o seu produto, endomarketing é sobre como você convence o pessoal da tua empresa a comprar a tua ideia. Isso pode ser em qualquer direção, pode ser de cima para baixo, de baixo para cima, lateral, tá? Então numa startup que tem pouca gente, normalmente o endomarketing vai ser de cima para baixo. Tipo assim, vocês são os fundadores, vocês vão contratar gente, vocês vão ter que vender as ideias, em primeiro lugar a visão, né, de vocês para o pessoal que vocês contratarem. Mas em grandes empresas você tem aquela situação, é uma situação que eu vivo muito no mercado de arquitetura corporativa, onde o pessoal precisa conhecer muito o endomarketing porque eles querem vender dentro da empresa uma ideia que poucas pessoas conhecem. Então a gente tem discutido vários assuntos aqui, como gestão de projetos, governança, não sei o quê. Essas coisas, cara, nenhuma empresa gosta dessas coisas não, tá? Porque é controle, porque é burocracia, porque custa, porque não sei o quê, porque o cara pergunta quanto que eu ganho com isso, né? Então, tudo isso aí, quando você pega uma empresa que está, sei lá, adotando as práticas do IBGC, né? Para a gente usar um exemplo, a gente teve uma palestra recente aqui do IBGC, teve, até o momento que a direção da empresa se convenceu a fazer aquilo, teve muito endomarketing de baixo para cima lá dentro.
Alguém foi lá para a diretoria e falou, cara, tem que ter isso, porque senão isso, porque o preço da ação vai cair, porque não sei o quê, porque papapá. Isso é endomarketing. O interessante é que boa parte boa parte, ou talvez tudo, né, que a gente falou antes, todos os conceitos de marketing, eles valem para o endomarketing também, porque é a mesma coisa. Tudo que vale para fora, vale para dentro também. Né? Você pode, por exemplo, fazer um canvas de proposta de valor, do tipo assim, cara, eu quero implantar um exemplo clássico de clientes meus, né? Eu quero vender aqui dentro da empresa a ideia de montar uma prática de arquitetura corporativa. O cara pode pegar um canvas, eu já fiz isso com o cliente, você pode, né, sentar e fazer um canvas. Qual é a proposta de valor? Quem são os clientes? Os clientes normalmente são clientes internos, né? E aí você vai preenchendo o canvas conforme aquelas coisas todas. Lógico que você tem que fazer algumas adaptações, não tem receita, porque você é um departamento, né? Então você não... Em alguns lugares você pode ganhar dinheiro, por exemplo, áreas de TI, e muitas empresas, as áreas de TI, elas cobram pelo serviço. Lógico que é uma moeda fictícia, né? Uma moeda contábil, né? Mas eles cobram, até porque a ideia toda é que se você não cobrar, é grátis, né? E tudo que é grátis tem mais demanda e ninguém dá valor, né? Então, nas grandes empresas, normalmente as áreas de TI cobram em dinheiro mesmo, tá? Tipo assim, você quer desenvolver um sistema, vai custar tanto. Lógico que esse dinheiro não sai da empresa, né? Ele vai de uma conta para outra, né? Da contabilidade. Mas cada departamento tem o seu orçamento. Ó, você pode gastar tanto com TI, cara. Você não pode gastar mais do que isso aí, não. Porque senão o cara sai pedindo qualquer coisa. Bom, beleza? O que mais? Ciclo de vida. Tudo isso que a gente falou aqui, gente, como é que vocês acham que se mapeia para um ciclo de vida conforme a gente tem conversado aí, né? Lembram? Ciclo de vida do Adizes, tal. Né? Quando você está no início da empresa, você está ali na fase de infância, namoro, infância, quando você está, ou seja, aquilo que a gente chama aqui de ideação, né? ou a fase que vocês estão, de fazer MVP, etc. Tudo isso que a gente falou, onde é que tem que estar o foco? Por exemplo, se a gente voltar nos 4P, aqui, onde é que tem que estar o foco de vocês? No primeiro momento no produto, né? Se você não tiver um produto para vender, não adianta nada. Na verdade, aí sim, uma vez que você tem um produto viável, aí você vai se preocupar com preço, prazo e promoção, meio que em paralelo, né? Tipo, em primeiro lugar o preço você tem que mais ou menos checar o preço, mas o problema é que o preço pode variar conforme a praça, né? Essas coisas estão ligadas, elas não são independentes. Às vezes isso é explícito, por exemplo, as grandes lojas de varejo, Ponto Frio, Casas Bahia, etc., quando eles lançaram o site, começaram a fazer vendas pela internet, começaram a usar vendas pela internet, às vezes, e eles dizem isso até hoje lá, né? O preço da loja não é o mesmo preço do site, né? Então eles têm o quê? Um preço diferente da praça, para cada praça. Tá? Já aconteceu, eu me lembro que o primeiro celular Android que eu comprei, eu fui lá, entrei no site da Casa Bahia, achei o que eu queria, imprimi e fui na loja. Porque eu não queria esperar, eu queria sair na hora com o negócio. Aí mostrei, né, propaganda pro vendedor. O vendedor falou, mas o preço aqui é outro. Eu falei, estou vendo que o preço é outro, mas eu quero pagar isso aqui. Né? Vai lá falar com o teu gerente que se ele chegar nesse preço aqui, eu compro de você e você ganha sua comissão. Senão eu volto para casa e compro pela internet e você perde sua comissão. Aí o cara foi lá falar com o gerente, voltou com o gerente falou, não, era mais caro, na loja era mais caro, né? Na internet era mais barato. Eles chegaram no preço, só que na internet vendia em acho que 12 vezes sem juros, o cara falou que aqui na loja só dá para vender em 8. Tá bom, tudo bem. Eu abri mão aí do parcelamento maior para ter o negócio na mão, né? Mas pode ser que o seu preço... Agora, se o seu preço vai variar conforme a praça, tem que ter uma lógica para isso, ok? E a promoção também, pode ser que você tenha uma promoção que dependa da praça, né? Então é aquela história, a forma como as Casas Bahia promovem os produtos deles dentro da loja é diferente do site e assim por diante. Beleza? Muito bom. Bom,
eu sempre volto nessa imagem, né? Vocês vão cansar de ver essa imagem, porque eu sempre uso ela como pano de fundo para todas as conversas. Né? Então nós temos aqui os zumbis, né? Os talking heads, né? Aquelas cabeças falantes que tem no Futurama, né? Enfim. O zumbi pode ser os três mesmo. Não, o zumbi é o quê? O zumbi é um corpo e mente sem alma, né? Você tem o fantasma, né? Que é a alma sem corpo e mente, e você tem os talking heads lá, que são as mentes puras, né? Que são aquelas cabeças que ficam dentro do... Todo mundo já viu o Futurama, não? Sim. Então, fica aquelas cabeças que ficam dentro do arredoma. Muito bom. Então a gente já viu, né? Mente é a sua estratégia, o corpo é a sua arquitetura e a alma é o seu propósito, a sua cultura. Então a pergunta agora é: o que o marketing tem a ver com isso? Ou seja, como que esses três fatores... Se um negócio são essas três coisas, cada uma das coisas que é feita dentro do negócio tem que ser vista sobre essas três óticas, né? Então, como é que o marketing está relacionado, por exemplo, com a questão estratégica? Então, vamos pegar primeiro a mente, né? O cérebro. Primeira questão, não confundir, né? Não confundir estratégia com marketing. Cuidado com isso aí, pelo seguinte: tem muita gente por aí que acha que planejamento estratégico é planejamento de marketing. É óbvio que a questão de quem é o seu mercado, seu posicionamento, etc., são pontos importantes do seu planejamento estratégico. Ou, em outras palavras, o planejamento de marketing é uma parte importante do planejamento estratégico, mas o planejamento estratégico ele é muito maior, ele vai muito mais longe, né? Então, por exemplo, esses canvas que estão na moda, eles são muito bons, mas eles não têm a estratégia inteira, porque a estratégia inclui planejar arquitetura e cultura, como eu venho dizendo para vocês o tempo todo. E você fazer um plano de marketing, ele não necessariamente inclui essas coisas aqui. Tá? Então, você pega o canvas lá do Osterwalder, ele é um canvas essencialmente de marketing. Tá? Ele está falando assim: eu tenho esta proposta de valor para vender esse produto, como é que eu vou vender, quem são os parceiros, quais são os recursos e processos, quais são os custos e receitas, mas ele não é um planejamento estratégico. Eu tenho visto gente por aí dizendo o seguinte: eu faço. Você faz planejamento estratégico? Faço. O que você usa? Eu uso o canvas do Osterwalder. Errado. Então você não faz planejamento estratégico. Você está fazendo planejamento de marketing. Pode estar até fazendo bem feito, mas aquilo não é planejamento estratégico. Tá? Aquilo é um pedaço do planejamento estratégico. O planejamento estratégico é mais coisa, como a gente já andou vendo por aí. Muito bem. Em relação à arquitetura, o que eu falo para vocês sempre, uma vez e outra vez e outra vez? Que a arquitetura é sobre o quê? A arquitetura é sobre visão holística, né? Por que é que você constrói, desenha e documenta a sua arquitetura? Para que você jamais perca a visão holística da sua empresa. Quando a sua empresa é uma startup, tá? Com 2, 3 pessoas, é mais ou menos fácil você manter a visão holística. Mesmo assim, não é muito, tá? Ok? Porque visão holística é o seguinte: você está vendo, né? O que é visão holística? Está vendo tudo ao mesmo tempo, né? Agora, se de repente você só tem a empresa só tem 2 sócios, tem um monte de coisa na cabeça do sócio A, e tem um monte de outras coisas na cabeça do sócio B, eles não se conversam, você já perdeu a visão holística numa empresa com 2 pessoas. Então você imagina isso numa empresa grande. Você pode perder até uma pessoa. Ela tem as caixinhas, né? Ela não é verdade, é isso mesmo, né? Aqui mesmo no Startup Rio, né, que a gente toca como uma startup, né, e que não tem tanta gente assim, volta e meia a gente tem problemas de falta de visão holística, porque tem uma coisa que está na cabeça de uma pessoa, mas não está na cabeça de outra pessoa. E cada pessoa acha que o que está na cabeça dela todo mundo sabe, né? O que é falso. Então, cada elemento da arquitetura então, no caso do marketing, cada elemento da arquitetura deve refletir a estratégia e a cultura do marketing da organização, tá? Estratégia e cultura de marketing. Então, existe uma estratégia de marketing e existe uma cultura de marketing. Vamos ver um pouquinho, lembrando aqui. Lembra desse quadro aqui, gente? Então, aqui, na verdade, eu já dei uma incrementada nesse quadro, porque isso aqui era separado, era um quadro separado, eu resolvi juntar não só para ficar um canvas mais completo, né? Então vamos lá. Lá em cima você tem a sua estratégia da sua empresa. Estratégia mesmo, tá? Não estratégia de marketing. A estratégia da empresa como um todo. A mente, o cérebro, ok? Você pega suas metas estratégicas, seu Balanced Scorecard,
qualquer coisa que você tenha feito aí, tá? E coloca aqui em cima, você documenta nessa gaveta aqui em cima, beleza. Aí você, para cumprir a sua estratégia, você desenha o seu negócio. Qual é a arquitetura do seu negócio? A arquitetura do seu negócio envolve uma série de coisas, mas pelo menos essas aqui, isso aqui é o mínimo. Você concorda que o seu negócio tem que ter uma estrutura? Que ele tem que ter capacidade de processo, ou seja, capacidade no sentido em inglês, tá, gente? De capability, não no sentido capacity. Isso é um problema sério de tradução aí, né? Capacity é litragem, né? Capacity é quanto cabe dentro do galão, quanto cabe dentro do tonel, qual é o throughput da rede, qual é a largura de banda. Isso é capacity, tá? Capability é só você lembrar o seguinte, é capability, é habilidade, é a sua capacidade no sentido de habilidade de fazer alguma coisa. Então você tem que ser capaz de responder a seguinte pergunta: quais são as capacidades da sua empresa? O que você é capaz de fazer? Nós somos capazes de produzir produto, nós somos capazes de vender produto, nós somos capazes de contratar pessoas, nós somos capazes de... né? Normalmente isso aí vira o quê? Uma cadeia de valor que basicamente é o quê? É uma lista de processos, né? Então, tipo assim, na verdade, estrutura responde à pergunta quem, não é isso? Quem são as pessoas na empresa, como nós estamos organizados em termos estruturais. Capacidade de processo responde à pergunta o que e como, não é isso? Tipo assim, o que a gente faz e de que jeito. Então, é a parte... Enquanto estrutura é uma coisa mais estática, capacidade é uma coisa mais dinâmica. Não necessariamente, tá? Especialmente startups, estrutura é muito fluida, né? Às vezes não tem estrutura nenhuma, né? Tá todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas conforme a empresa cresce, as estruturas... né? É aquela velha história, né? Por que você não tem, vamos dizer... até tem, né? Mas são exceções, tão exceções que viram vídeo no YouTube, né? Por que você não tem vermes, por exemplo, gigantes? Até tem minhoco-su, né? Mas esquece a minhoco-su. Porque, de uma maneira geral, por que você não tem invertebrados gigantes? Porque eles não têm estrutura, porque eles não têm vértebras, né? Eles não têm um esqueleto. É o esqueleto que mantém... Para você ter um organismo vivo maior, ele tem que ter uma estrutura. Então, por isso que quando a empresa cresce, ela normalmente vai colocar algum tipo de organograma que não necessariamente precisa ser aquele organograma hierárquico. Em outra ocasião a gente discute isso aí também. Bom, você tem seus processos, você tem os seus produtos e serviços que você vende e você tem a sua geografia, que é onde você atua, né? Então, você atua onde? Eu atuo no Rio de Janeiro. Para quem você vende? Onde você vende? Ok? Aqui é geografia mesmo, tá? Nós estamos considerando como é que a sua empresa está espalhada geograficamente. Então, é um pouco diferente. É que praça é mais abstrato, tá? Aqui geografia é mais no sentido, estamos no Rio de Janeiro, temos é físico mesmo, né? Temos um centro de distribuição em Barra Mansa, temos uma fábrica em Volta Redonda e temos lojas em tais e tais cidades. Instalações. E estamos querendo, para o ano que vem, a nossa meta estratégica expandir para a Argentina. Nós vamos montar uma fábrica na Argentina. É mais ou menos isso, ok? Beleza. E aí a ideia é, você tem uma estratégia e aí você tem que desenhar o seu negócio de tal maneira que ele siga a estratégia e escolher quais são os recursos organizacionais que você precisa para fazer o seu negócio funcionar, para entregar a estratégia, certo? Então a ideia toda de arquitetura é essa, você tem um quadro onde você vê tudo que você precisa. Então, por exemplo, para você vender produtos num determinado local, você precisa ter uma estrutura, alguns processos, tal, e essas coisas todas vão usar muitas vezes o quê? Tecnologia da informação, infraestrutura física, né? Tipo edificações, instalações, etc. Tecnologias operacionais e competências, que são as competências das pessoas. Beleza. Então a pergunta agora é a seguinte. Isso aqui é arquitetura em geral. O que isso aqui tem a ver com o marketing? Já que nós estamos falando de marketing, como é que eu mapeio a discussão de marketing que a gente teve até agora aqui em cima, gente? Como é que o marketing influencia as caixinhas que vocês estão vendo aqui? Dá uma pensada aí. Por exemplo, a tua estratégia de marketing influencia a tua estrutura?
Não? Os colaboradores. Se você for vender alguma coisa em determinado lugar, você vai ter que montar uma estrutura lá para operar isso. Por exemplo. Como é que você vai vender? Por exemplo, quais são os seus canais de venda? Você vai ter vendedores próprios? Você vai ter que ter um departamento de vendas, vai ter que ter um gerente, que vai ter que estar pendurado em algum lugar do teu organograma. Ou talvez você só venda, por exemplo, a Natura acabou de comprar a Avon, né? E a Natura e a Avon tinham uma estrutura de vendas parecida. O que acontecia? Quem eram os vendedores da Natura? Quem são os vendedores da Natura? São as consultoras. Elas são funcionárias? Não. Elas estão no organograma da Natura? Não. É venda porta a porta. Agora você pega uma outra empresa de cosméticos qualquer, sei lá, Boticário, que é diferente, né? O Boticário não tem consultoras que vendem porta a porta. O Boticário tem lojas. Não é isso? Então o organograma é o mesmo? Não. Os caras escolheram um canal diferente. Isso impactou o quê? Tá claro? Marketing impacta os seus processos? Sim. Totalmente, né? Tipo assim, na verdade, os teus processos vão ter que seguir a tua estratégia de marketing. É o mesmo exemplo, né? A gente pode dizer. Então, por exemplo, se você vai vender porta a porta, tipo a Natura, você tem determinados tipos de processos de comunicação e de vendas. Se você é o Boticário, os seus processos de comunicação e vendas são diferentes. De acordo com seus produtos, né? De acordo com a sua estratégia de produto, né? Na verdade isso aqui aí é o mais óbvio, né? Porque na verdade isso aqui é o resultado direto do trabalho de marketing, né? O trabalho de marketing é decidir quais são os seus produtos e serviços que você vai vender. Então aqui é óbvio, aqui não precisa nem gastar tempo. Agora, a tua estratégia de marketing tem a ver com a geografia? Parece com a estrutura. É a mesma questão da estrutura. Você vai, não só você tem a questão da distribuição geográfica da estrutura, mas também a estratégia de marketing ela pode ser diferente conforme a geografia. Você concorda? Pode ser um palco para o norte e outro palco para o sul. Exatamente. Você pode estar vendendo, e você pode estar entrando numa região que você não está, onde você está vendendo mais barato para obter mercado. Não é isso? Concorrência, né? Não tem concorrência numa área. Onde não tem concorrência, talvez possa cobrar mais caro. Ou tem produto, talvez, que você venda só numa determinada geografia. Vocês já ouviram falar na Sorvani? Quem já ouviu falar na Sorvani? Não? Sorvani é sorvete do Nordeste. É uma joint venture da Kibon, né? Com uma empresa lá que eu esqueci qualquer, acho que já era lá líder disso aí no Nordeste. Eles fizeram uma joint venture e eles vendem sorvete juntos e tal. E eles têm lá, todo mundo conhece Frutari, né? Frutari é uma marca da Kibon de picolés de frutas. A Sorvani, ela tem na linha Frutari 4 sabores de frutas que só vende no Nordeste. Que são frutas do Nordeste. Tem umbu, cajá, graviola e não sei mais qual. Né? Enfim, tem 4 sabores e é igualzinho. É o mesmo projeto visual, é o mesmo design. Você olha, é Frutari, cara. Tem as mesmas letrinhas, é o mesmo fonte, tal. Só muda a fruta. Então é um produto que está sendo vendido só numa determinada geografia. Beleza. Teu marketing, a tua estratégia de marketing vai influenciar o tipo de tecnologia de informação que você precisa? Evidente, né? Os teus sistemas, teu CRM, né? Como é que você vai documentar os seus produtos, seus clientes, suas vendas, etc. Isso aí vai depender da sua estratégia de marketing. Tua infraestrutura física é afetada pela tua estratégia de marketing? Acabamos de falar, né? Se você é o Boticário, você tem que ter loja. Se você é a Natura, você não precisa ter loja. Ou talvez você não queira ter loja. Né? Vale, né? Isso para vocês que estão começando, que estão com empresas pequenas, né? Que são startups, vocês vão ter que pensar nisso aqui para o futuro. A gente vai ou não vai querer ter uma estrutura física? A maioria de vocês vai começar sem estrutura física, né? Vocês estão pensando em ter site, em ter app, em ter não sei o que, tal. Mas pode ser que no futuro você precise ter infraestrutura física, não é isso? Então, por exemplo, vocês que trabalham com audiovisual, você pode precisar ter um estúdio, né? Você tem equipamento, você pode querer ter um estúdio, né? É o que isso aí? É infraestrutura física. Tecnologia operacional é a tecnologia que não é de informação, certo? Ou seja, é a tecnologia que tem a ver com aquilo que você efetivamente faz. Tecnologia de informação normalmente é background, né? TI é alguma coisa que serve para back office, né? É alguma coisa que serve para dar apoio à empresa. A empresa, a menos que seja uma empresa de TI, a empresa não existe para ter TI, embora nós de TI muitas vezes esqueçamos disso, né? Pós-nuvem, pois é.
Pós-nuvem a coisa ficou bem diferente, porque muitas coisas vão para lá. Agora, a tecnologia operacional é a tecnologia que você tem que dominar para produzir o seu produto. Então, se você é a Petrobras, é a tecnologia para furar poço e perfurar e refinar petróleo. Né? Por exemplo, se você trabalha com audiovisual, é a tecnologia que você precisa ter para captar imagem, para captar som, para fazer uma edição, para fazer uma boa edição, para gerar um bom resultado. Né? Então, digamos que a tecnologia operacional é a tua engenharia de produto, né? É tipo assim, o que o meu produto faz, certo? E naturalmente o quê? O marketing influencia as competências. A tua estratégia de marketing influencia as competências humanas, conhecimentos, habilidades e atitudes que você precisa ter na tua equipe. As exigências sim, né? Mas não... Vamos falar de exigências. Com certeza, né? Sim. Quer ver um exemplo? Exemplo clássico. Pega o Bradesco, certo? O Bradesco até uns 15, 20 anos atrás, era um banco exclusivamente de varejão, certo? Tinha milionário cliente do Bradesco, correntista do Bradesco? Até podia ter, mano. Tipo assim, você era um milionário, você ia abrir conta o quê no Bradesco? Não. Você normalmente abria conta o quê? Citibank, no Lloyds, no Boston, né? Esses bancos. Então, o Bradesco era varejão. O negócio do Bradesco era o seguinte, 2 agências por esquina, certo? E 1 bilhão de contas com saldo médio de R$10. Enquanto que esses grandes bancos que atendiam milionários, normalmente tinham uma filial por cidade. Quando tinham. Por quê? Porque eles não precisavam ter estrutura física, né? Porque quando o milionário queria dinheiro, ele telefonava para o gerente de conta e dizia, manda uma grana aí. E eles mandavam via courier, né? E um boy lá com a grana. E normalmente os caras nem usavam a grana, né? Tipo assim, a grana era mais para ter uma caixinha lá, alguma coisa assim. Típico sujeito que não usa nem cartão de crédito, né? Paga a conta com cartão de visita, né? Tom. Legal. Aí um belo dia, o Bradesco descobriu que dava para ganhar uma grana legal com os ricos, né? Aí eles foram lá e fizeram o Prime. Certo? Então o que eles mudaram? Produto e serviço, né? O produto em si é mais ou menos o mesmo. Conta corrente e tal, mas a apresentação dele começou a ser diferente, né? E aí o que mudou? Principalmente essas 2 coisas, ó. Infraestrutura. A agência é a mesma? Não é. O gerente de conta é o mesmo? Não é. Né? Então, ó, a tua estratégia de marketing vai influenciar as competências que você tem que ter na tua arquitetura. Tipo assim, você quer vender... Eu me lembro que no meu primeiro emprego, que foi no Lloyds Bank, o Lloyds Bank era um banco inglês que tinha essa característica, né? Eles só vendiam para pessoa jurídica, eram grandes contas, enfim. O nosso grande cliente lá, assim, a grande piada era até uma piada interna, né? Porque quando aparecia um número, a gente não tinha, né? A gente tinha uma governança de TI bastante forte, então o pessoal de desenvolvimento de sistemas não tinha acesso aos dados de produção, né? Então a gente não podia ver os números. Os números, qualquer coisa que a gente fosse ver, os números tinham que ser como é que é o nome? Descentizados, né? Não, dessensibilizados, né? Ou em outras palavras, tinha que mascarar os dados, certo? Então você não podia ver lá o fulano, o nome do cliente, por exemplo, né? Eles tinha um algoritmo, tinha um softwarezinho lá que misturava as letras, tal. Então, se você fosse ver a conta corrente, você podia talvez ver o saldo da conta, mas não via o nome do cliente. Então, era um jeito de você proteger o cliente, tal. Mas a grande brincadeira que a gente tinha era essa, né? Quando tinha aparecia uma conta corrente com saldo grandão, a gente falava, e olha o Antônio Emílio aí, né? Porque o Antônio Emílio era cliente nosso, né? A Votorantim era cliente nosso. Isso antes da Votorantim ter seu próprio banco, né? Depois teve o Banco Votorantim, tal. Então, a questão é justamente essa. Nessa época, quando eu entrei como trainee, a gente tem, e quando você entra como trainee numa empresa, normalmente tem assim, no início, né, primeiro mês, tal, tem um monte de palestras de tudo quanto é gerente, de tudo quanto é área, para explicar como é que a empresa funciona. E a empresa estava começando a trabalhar com personal banking. Personal banking era atender pessoa física
de altíssimo nível, porque era uma exigência dos donos das empresas, porque o cara, tipo assim, cara, a conta corrente da minha empresa está no teu banco, eu quero ter conta aí também. Não faz sentido a minha empresa Votorantim ter conta aí no teu banco e eu, Antônio Hermílio, não poder ter que ter conta em outro banco. Para mim isso é desagradável, eu quero ter conta pessoa física aí no teu banco também. Aí eles lançaram o negócio do Personal Banking. Eu lembro que o gerente veio fazer a palestra dele e ele dizia o seguinte: cara, o nosso gerente de conta é assim, a gente contrata um cara que sabe jogar golfe, a gente dá um título do Harmonia para ele. A Harmonia é o clube mais bambambam, mais sofisticado de São Paulo, né? Eu falei, a gente dá um título de Harmonia pro cara e o cara vai lá jogar golfe com os clientes. Esse é o gerente de conta. É uma competência. Então, é tipo assim, né? O gerente de conta, dependendo da sua estratégia de negócio, você tem que ter como competência do seu gerente de conta que ele jogue golfe e entenda de vinhos. Dava um Rolex, né? Dava um Rolex para ele também e tal, né? Alugavam Mercedes conversível pro cara e o cara ia lá. Bom, tá claro isso, gente? Então o que eu quero mostrar para vocês? Que a sua arquitetura ela é influenciada pela sua estratégia de marketing, tá? Então, que ela não existe num vácuo. Por outro lado, a gente pode dizer o seguinte também, que a sua né? Lembre-se sempre que esse quadro de arquitetura, esse mapa de arquitetura, ele na verdade sempre existe em duas versões pelo menos, né? Que é a versão atual, que é a sua arquitetura atual, que é como você é hoje, e a sua arquitetura alvo, que é como você tem que ser para cumprir a sua estratégia, a sua visão. Não é isso? Então, tipo assim, cara, hoje nós temos essa estrutura, essas capacidades, esses produtos, esses sistemas, blá, 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 mas para cumprir a nossa visão para daqui a 5 anos, nós vamos precisar disso. E quando você compara os dois, isso se chama gap analysis. Você faz uma análise de gaps, né? Que é o quê? Listar as diferenças. Tipo, o que eu deveria ter e não tenho? Isso vai sair disso aí vai sair uma lista, e essa lista vai virar o quê? Um projeto. Na verdade, um to-do, que é um portfólio de projetos. Certo? Então, na verdade, o seu portfólio de projetos nada mais é do que tudo que você tem que fazer para sair de onde você está e chegar onde você gostaria de estar. projeto. O seu portfólio de projetos. Tá? É porque não é um projeto só, né? Normalmente quando você faz o seu gap analysis, você vai identificar um monte de gaps. Você vai ter gap de sistema, você vai ter que mexer na arquitetura, vai ter que contratar e treinar gente, vai ter que abrir loja, você vai ter que mexer num monte de coisa aqui. Então você vai ter um monte de gaps. Para cada gap desses aí, talvez cada gap exija um projeto separado. Então você vai ter vários projetos. Tá? E os projetos todos juntos, eles são aquilo que a gente chama de um portfólio de projetos. Portfólio de projetos é isso, é uma coletânea, é a coleção dos projetos que você tem que fazer para cobrir os seus gaps. Você perguntar? Já respondi? Então tá bom. Tá claro isso aqui, gente? Então o que acontece? Quando vocês começam a fazer aí o planejamento de vocês e pegam lá o Osterwalder, né, e fazem lá o Canvas e veem lá a sua proposta de valor, etc, ali tem boa parte do que tem aqui, certo? Mas concorda que falta um monte de coisa? Então você tem que, né? Lógico, são coisas. O legal do Osterwalder é que ele concentra naquelas coisas que uma startup precisa se preocupar. Tem muita coisa aqui que você tem tempo. Tipo, mas é aquela coisa, cara. O fato de que você não vai precisar disso tudo hoje não significa que essas coisas não precisam estar na sua cabeça. Porque um dos maiores erros que a gente vê em empresas que nascem como startups e crescem é que na hora que elas crescem, elas não sabem que precisam dessas coisas e elas começam a fazer nhaca. Elas não têm estrutura, ou não têm processo, ou não têm gente capacitada, né? Então, isso aqui, eu acho, isso é a minha opinião, tá? Mas eu acho que isso aqui, esse tipo de coisa aqui, a sua arquitetura, é alguma coisa que tem que estar na tua cabeça desde já. Mesmo que seja para daqui a sei lá quantos anos. Tipo assim, cara, na hora que a gente estiver vendendo nosso produto para 100 mil pessoas,
a gente já vai ter que ter uma estrutura mais ou menos assim, já tem que ter uma ideia de como é que vai ser o seu organograma, você tem que ter uma ideia mais ou menos de... Isso aqui é mais urgente, né, na verdade. Isso aqui é uma das coisas mais urgentes, isso aqui você precisa ter desde o início, né? Para vender este produto que eu quero vender, quais são as competências que eu tenho que ter? Né? Então tá o negócio, né? Vocês estão vendendo um software de mapeamento de movimento no espaço. Então vocês têm que entender de movimento no espaço e têm que entender de desenvolvimento de software. Então são duas competências óbvias que vocês têm. A questão é, será que tem outras? Por exemplo, tem uma hora que vocês vão ter que começar a vender. Vocês vão ter que ter competências de vendas. E assim por diante. Tá claro isso, gente? Então você tem que responder essa pergunta. Você tem que ter isso na cabeça. Você não precisa ter essas coisas todas numa startup. Mas desde o momento que você é uma startup, você precisa saber que um dia você vai precisar disso tudo. Isso vai te ajudar muito, conforme você começa a crescer, a identificar, você vai lembrar disso aqui e falar, opa, está na hora de começar a criar determinados processos. Está na hora de começar a desenvolver gente. Está na hora de começar a gerenciar projeto. Está na hora de implantar sistema. Certo? Vocês têm que ter isso já na cabeça para não virar bagunça, para não chegar lá na frente e chegar aquelas empresas lá que estão vendendo não sei quantos milhões, aí você vai ver toda a contabilidade dos caras está em Excel. E não tem backup. Certo? Então, enfim, esse tipo de coisa. Beleza? Então, olha só. Então, aqui está. Isso aqui responde a pergunta: o que o marketing tem a ver com a arquitetura? A sua arquitetura, você tem que desenhar uma arquitetura que permita que o seu plano de marketing seja viabilizado. Nem todo plano de marketing é viável conforme a sua estrutura. De repente você diz assim, não, beleza, ó, geografia. Eu quero vender meu produto no ano que vem, eu quero vender 10 vezes mais do que eu estou vendendo o meu produto. Só que o seu produto é físico. Tá? Se for, beleza, vender 10 vezes mais de um produto virtual, de um produto eletrônico é mole. Né? Agora, o teu produto é físico, você precisa de fábrica, você precisa de matéria-prima, você precisa de, né? Tal. A pergunta é, a tua infraestrutura física que você tem hoje permite que o teu plano de marketing, que diz que você vai vender 10 vezes mais no ano que vem, seja uma meta viável? Porque de repente a tua arquitetura inviabiliza planos de marketing. Tem plano de marketing, a gente cansa de ver isso aí. Você olha o plano de marketing pro cara e pergunta pro cara, como é que você vai fazer isso aí? Tipo, o cara não pensou na arquitetura. Assim, realisticamente falando, o objetivo de uma empresa ela é focada muito no marketing. Assim, sim. O que ela quer vender. Exato. O marketing é como vender. Como vender. A longo prazo, que é como chegar àquela coisa que é a venda. E para a gente que é startup, está começando, a gente não tem uma estrutura. Então, o melhor que a gente pode fazer é justamente criar a estrutura baseada no plano de marketing. Exatamente. Na verdade, de certa maneira, as primeiras caixinhas dessas que você vai preencher ao longo do tempo vão derivar do seu plano de marketing. Mas a viabilidade de criar essas caixinhas coloca limites no teu planejamento de marketing. É isso que eu quero dizer. Né? Tipo assim, não viaje. Pode ter tipo, sonhe, mas não viaje. Pode ter algum tipo de dialética que você começa pelo marketing, cara, isso aqui, mas isso aqui eu não consigo fazer, você dá uma justiça. Não, cara, tudo que você faz na empresa é iterativo e incremental, sempre. Né? Ou dialético, se você preferir. Né? É sempre assim. Você bota uma meta, vê se dá para fazer, se não der, você pega e muda a meta, aí você muda isso aqui, vai, volta. Isso é assim. Na verdade, a ideia, isso tem que ser um hábito mental de vocês. Tem que ser um hábito mental nosso. Você nunca pode pensar, eu tenho uma meta e eu vou, né, correr atrás dos recursos para cumprir a meta. Beleza, você pode fazer isso, mas lembre-se que quase sempre você vai descobrir que você não tem os recursos, você vai ter que voltar na meta. E refinar essa meta. E aí você vai ter que voltar para cá. E vai, volta. PDCA, cara. Né? Isso aí é mais velho do que andar para frente, tá? PDCA, o que é PDCA? O Plan, Do, Check, Act. Tá? É o processo de melhoria contínua, inventado pelo Demings na década de 50,
que foi o que tornou a Toyota, que era uma porcaria de uma empresinha de nada, na empresa dominante do mercado Plan, Do, Check, Act. Tá? Quase todos os processos iterativos se baseiam, são reencarnações aí do PDCA. Tá? Então você pega Scrum, você pega métodos, né, vários métodos de gestão de projetos, desenvolvimento de sistemas, tal. No fim das contas é tudo PDCA reencarnado, né? Então podem colocar como dever de casa aí, procurar na Wikipedia o que é o PDCA, tá? Muito bem. Então nós vimos a mente e a estratégia, nós vimos a arquitetura, que é o corpo, ficou faltando a alma, que é a cultura, né? Então agora a pergunta é a mesma. Qual é a relação entre cultura e marketing, gente? Vocês acham que existe relacionamento entre cultura e marketing? Dá um exemplo. Entre cultura e marketing? A sua cultura afeta o seu marketing? Sim. E o marketing também. Por exemplo, se você trabalha na United, que gosta de quebrar guitarras e arrastar velhinhos pelo corredor, isso tem a ver com a cultura da empresa? Qual é a cultura da United? O que a gente pode derivar ou aprender sobre a cultura da United com base neste? Esses são os mais óbvios, tá? Mas é tipo assim, na cultura da United, quando a gente fala de cultura, a gente está falando do quê, né, gente? Crenças e valores, né? Então, uma das primeiras perguntas é quem são os nossos clientes e como nós devemos tratar os nossos clientes. Nós já sabemos qual é a resposta dessa pergunta para a United. Os clientes são um lixo que nos dá dinheiro e a gente trata literalmente a base de porrada. Tá? Se for necessário, a gente arrasta eles no corredor, se for necessário, as malas deles a gente joga, se quebrar azar deles. Certo? Isso é reflexo da cultura, reflexo das crenças e valores. O time de liderança da United não acha que tratar bem o seu cliente é um valor importante para a empresa. Interessante isso, né? É óbvio que se você perguntar para o cara, ele não vai dizer isso, né? Mas é alguma coisa que você deriva do quê? Da ação, do que você está vendo. Tipo, ele pode falar o que ele quiser. Você pode até, de repente, entrar no site da United e eles dizerem que respeito e amor aos clientes é um dos seus valores. Não é mesmo? Coraçãozinho. Né? Mas essa é a pergunta que vocês têm que fazer. Né? Quem são os nossos clientes e como nós devemos tratar os nossos clientes? Por que quem são os nossos clientes? Isso tem a ver com, como a gente viu antes, né? Por exemplo, se o seu cliente, Bradesco, né? Quem era o cliente do Bradesco? Era uma pessoa de baixa renda, né? Que ia ser tratado de um determinado jeito. Na hora que eles falaram, não, mas a gente tem um outro segmento de clientes aqui que são os miliardários. Tá? Eles passaram a ter que tratar de um jeito um pouco diferente. Ok? Agora, de uma maneira geral, no caso aqui, eles têm duas maneiras diferentes de lidar com dois diferentes tipos de segmento de cliente, mas as crenças e valores, em tese, deveriam ser as mesmas, né? Se é ou se não é, não vou entrar no mérito. Mas não tem nada que impeça que você diga o seguinte, olha, eu tenho cliente de baixa renda e tenho cliente de alta renda. Então, para esse cara aqui, eu vou fazer mais frufru. Mas se a minha crença é que eu tenho que tratar bem qualquer cliente, eu vou tratar bem, inclusive, o cliente de baixa renda. Talvez eu não dê todos os frufrus, porque ele não tem dinheiro. Né? Mas não quer dizer que eu vou chutar, que eu vou quebrar, arrastar ele pelo corredor, por exemplo. Né? Então, por exemplo, nós temos um excelente exemplo para ficar no exemplo das linhas aéreas. Né? A Southwestern, que foi a primeira baixo custo, foi a primeira empresa de baixo custo, eles inventaram o conceito, né, de empresa de baixo custo. Todo mundo diz que o serviço deles é ótimo. Né? Tipo assim, não tem frufru, não tem frescura, não tem nada. Então, não tem lanchinho, não tem nada. Mas tipo assim, que os funcionários são super educados, né? Estão sempre sorrindo, são super, né? Tratam bem todo mundo, tal. Isso é o quê? Isso é cultura. Certo? Isso vem de cima. Vem do time de liderança. O time de liderança falou para o pessoal, galera, nós somos uma empresa de baixo custo, então a gente vai baixar o custo máximo possível. Agora, sorriso não custa nada. Tratar bem o cliente não custa nada.
E eles conseguiram convencer, né? Eles conseguiram imprimir a sua cultura. Então, dizer assim, então a United trata mal os clientes porque ela cobra barato. Não é verdade. Tem empresa que cobra mais barato que a United e trata o cliente muito bem. Vocês estão vendo que não tem a ver com o teu ticket. Tem a ver com a tua cultura. Então você tem que responder. Você e os seus sócios, vocês têm que sentar e responder essa pergunta. Quem são os nossos clientes e como é que a gente quer que eles sejam tratados? Quais são as nossas crenças em relação aos clientes? Ok? Outra pergunta. Qual a relação de satisfação de funcionários de nossos clientes? Porque aí é que está. Nós sabemos que a Southwestern, né, ela tem essa cultura aí e tal, os funcionários são bacanas e tratam bem o cliente, etc. Qual é a probabilidade do teu funcionário tratar bem o cliente se eles estiverem satisfeitos com o seu trabalho? Muito baixo, certo? Então, a Southwestern também tem uma cultura, né, de RH muito forte e que não necessariamente significa salários maiores. Eles pagam salário em média de mercado. Eles cortam custo lá em um monte de lugares, né, para ter o custo baixo, pagam salário médio de mercado, mas eles conseguiram criar um ambiente que faz com que todo mundo que trabalha lá goste de trabalhar ali. Então, isso faz com que eles sejam capazes de tratar bem os clientes e assim por diante. Tá? Então, qual a relação de satisfação de funcionário aos clientes? Porque essa é outra pergunta que vocês vão ter que fazer. O tipo de atenção que você vai dar para o seu cliente está profundamente ligado no tipo de satisfação que você vai dar, que você vai ter que dar para os seus funcionários. Concordam? É óbvio, né? Mas quantas empresas não fazem essa besteira, né? A gente vê isso todo dia. O cliente é destratado, o cliente reclama e ninguém faz nada. Né? Então, eu sempre falei que devia ter uma lei que obrigasse o presidente da empresa a atender as ligações do saque, né? Porque o pior é isso, você fica pau da vida para a empresa, liga para o saque, xinga a coitada da menina que está lá do outro lado, e ela não tem nada, coitada, não tem nada a ver com isso, ganha uma merreca de salário, depois você até se arrepende, né? Mas você na hora fica, essa empresa é um lixo, é a mulher, coitada, e já me contaram isso, né? Que esse pessoal tem sérios problemas, né? Tipo assim, o pessoal às vezes tem breakdowns assim, que tem que tirar a pessoa de lá e não sei o quê, porque a pessoa começa a chorar, dá apetite e tal, porque, pô, você passar o dia inteiro ouvindo o cliente te xingando, né? Como se o culpado fosse você. Então a gente tem que fazer toda uma preparação psicológica da pessoa, eles estão xingando a empresa, não é você, mas nem sempre isso resolve, né? Muito bem. Então, preste atenção e vamos lembrar naquela primeira conversa que a gente teve sobre cultura intencional. Tipo, se o teu marketing vai ser guiado pela tua cultura, como é que você vai imprimir esses aspectos culturais no dia a dia da sua empresa? Lembra disso? O que eu falei? Que a cultura intencional envolve você fazer o quê? Você fazer um negócio chamado institucionalização, não é isso? Ou seja, a cultura não pode ser blá blá blá, não pode ser só discurso bonito do dono da empresa, ela tem que estar institucionalizada. Para ela estar institucionalizada, você vai ter que responder a esta pergunta: de quais políticas e processos de gestão de pessoas a gente precisa para institucionalizar essa cultura? Então, por exemplo, você vai ter que, aquela velha frase, né? Cultura é o que acontece quando não tem ninguém olhando. Adoro essa frase. Tá? Então, tipo assim, na hora que um cliente chegar e reclamar do seu produto, porque alguma coisa deu errado, e sempre vai ter alguma coisa, sempre alguma coisa vai dar errado, isso aí, né? Fiquem tranquilos que isso é garantido, né? E a questão é, o que você vai fazer quando der errado? Quando o cara vier reclamar? Você vai dizer, dane, esse problema é seu? Ou você vai fazer, né? Isso tem que estar na política, você tem que treinar as pessoas. Olha, quando o cliente telefonar reclamando, você tem que dizer isso, consertar, devolver o dinheiro, oferecer um upgrade de graça, enfim, você tem que ter uma política para isso. Né? Você tem que ter uma política para isso. As próprias empresas aéreas, para ficar no mesmo exemplo das empresas aéreas, né, algumas têm esse tipo de coisa. Se o cliente reclamar muito, com razão,
né, de alguma besteira que a empresa fez, os caras vão lá e dão um upgrade pro cara. Ó, você comprou aqui uma passagem de econômica, eu te dou uma executiva. Né? Veja, não se trata de um cala-boca, tá? Não é assim, toma aí uma executiva para você calar a boca e não encher o saco. Não. Trata-se, tem que ter uma cultura por trás disso. Né? Tipo assim, nós estamos fazendo por você alguma coisa para reparar o dano ou a inconveniência ou o desagradável que nós causamos antes. Você tem que ter política para isso. Isso tem que estar nos teus processos. Você precisa treinar os seus funcionários para isso. Você não pode... Inclusive, você tem que treinar os seus funcionários. Os seus funcionários têm que ser suficientemente espertos para entender a filosofia que está por trás daquilo, para resolver problemas quando eles não estão no seu processo, porque o seu processo você é incapaz de fazer um processo que cubra tudo, certo? Então o teu processo, ele vai pegar lá, né? Tipo assim, se tal coisa der errado, é para fazer isso. Se tal outra coisa der errado, é para fazer aquilo. Só que, lei de Pareto, tá? Tipo assim, 80% das coisas que vão dar errado são 20% das coisas que podem acontecer, mas tem os outros 20%. O que você vai fazer com esses 20%? Você pode criar processo para responder os 80%. Não é isso? E aí o funcionário sabe direitinho o que é para fazer em cada caso. Mas o funcionário tem que estar preparado, e aí ele precisa ter né, absorvido a cultura da empresa para saber responder quando o processo não diz o que faz. Porque não tem coisa pior, eu sempre falo isso, né, gente? Eu trabalho com processo há mais de 20 anos, definição de processo. Né? Não tem coisa... A pior combinação que existe é processo com gente burra e despreparada. Porque quando você tem um funcionário despreparado, mas não tem processo, né? Ele às vezes até o cliente consegue argumentar com ele e sair feliz porque conseguiu alguma coisa. Agora, quando tem processo e o cara não tem jogo de cintura, você trava a coisa de uma tal maneira que pode criar problemas sérios. É aquele problema, né? O cara fala assim, você vira pro porteiro e fala, olha só, quem chegar aqui você tem que pedir o RH. RH não, RG, né? Ou identidade. Beleza. Aí o cara o cara é estrangeiro, chega com passaporte ou com carteira de trabalho. Fala, não pode subir. Por que não pode subir? Não, porque disseram, o processo diz que você tem que entregar a sua carteira de identidade. Não, mas isso aqui é o meu passaporte, isso aqui é minha carteira de trabalho, tem valor legal igual ao de carteira. Não, mas disseram para mim que é a carteira de identidade, então você não vai entrar. Cara, isso acontece o tempo todo. Né? E aí o que o cara fala? O processo não permite ou o sistema não deixa. Né? A culpa é sempre do sistema. 90% das culpas é dos sistemas, 10% do processo. Né? Mas no fundo, quase sempre é um problema de cultura, não é nem de sistema nem de processo. Porque as pessoas ficam escravos do sistema. Ficam escravos do sistema, escravos do processo, que você não pode permitir. A tua cultura tem que ser capaz de dizer para aquele funcionário que quando as coisas derem errado, ele tem que processo funciona com gente inteligente e com gente que tem autonomia. O cara vai seguir o processo. Quando o processo falhar e o processo falha, o cara tem que ter autonomia e iniciativa para resolver a questão. Tá? Então, portanto, isso tem que ter, né? A tua cultura, ela tem que estar... a maneira como você quer tratar os seus clientes tem que estar impregnada nos seus funcionários, todos os funcionários, mas muito especialmente aqueles que lidam diretamente com o cliente, né? E para que isso aconteça, você tem que ter o quê? Políticas e processos de RH, de gestão de pessoas, coerentes com isso aí, certo? Então é aquela história. Você tem que fazer uma análise, né? Tipo assim, as minhas políticas são, sei lá, de repente você tem uma política de RH que você premia quem corta custo. Né? Aí é aquela história. Cara, tem uns negócios tão absurdos que a gente tem custo a acreditar que são verdade. Por exemplo, tem a maioria das empresas de saque, né, de serviço de atendimento a cliente, tem uma métrica que é quantos clientes são atendidos por hora. E depois os caras querem métrica de satisfação de cliente. Cara, o sujeito é premiado. Ou até não é, ou pior, né? Ele deixa de ser punido se ele se livrar do cliente rápido. É por isso que... Por que vocês acham que toda hora cai negócio de...
né? Você liga para o saque e cai a ligação. Não caiu a ligação. É que o cara sabe que o teu problema é complicado e vai levar muito tempo, ele não vai cumprir a meta de 20 clientes por hora dele. Ele derruba a ligação, azar o seu. O que é isso? Isso é uma métrica. Pode. Seja à vontade. É uma métrica que não tem nada a ver. É uma métrica que choca de frente com aquilo que teoricamente a empresa está dizendo que quer fazer. Não é? Então se você fala para o cara, não, a gente ama o nosso cliente, mas o teu saque, ele é um saque né? Você diz assim, você tem que atender 30 pessoas por hora. Aí a ligação cai, a ligação cai. A ligação não caiu, o cara te derrubou, cara. Tipo assim, se ele conseguir responder na hora, ótimo. Se ele não conseguir, ele derruba a ligação, porque senão vai estragar a métrica dele. E se ele estragar a métrica dele, o supervisor dele vai chegar e vai encher o saco dele. E talvez ele perca o emprego. Ele está pouco se ferrando se ele vai resolver o seu problema ou não. Na verdade, segundo o procedimento da empresa, ele está fazendo certo. E ele está fazendo certo. Né? Porque ele não vai ser julgado pela satisfação do cliente. Porque esse aspecto da cultura, né, quem é o cliente para você? Como ele tem que ser tratado? A empresa que diz assim, olha, o cara tem que atender 60 pessoas por hora no saque, qual é a cultura que está por trás disso? O cliente que se dane. Isso aí que você explicou parece muito uma história, eu não lembro exatamente o detalhe, mas tipo, é uma coisa tipo, se você pegasse rato ou algum animal e vendesse para o governo, sei lá, você ia recompensar. Você ia acabar com os ratos, eu acho. Porque as pessoas passaram a pegar ratos. Sim. Então, Tem essas coisas. Conseguir diminuir os ratos, eles aumentaram. Não, tem um caso mais recente. Para conseguir pegar os ratos. A Califórnia começou a comprar energia elétrica feita em casa, né, dentro daquela coisa sustentável, não sei o quê, né, pagando acima do preço de mercado. Adivinha o que os caras fizeram? Aí os caras compraram gerador diesel. Gerador diesel para gerar energia elétrica, porque, né, e vender para o governo. E com o dinheiro eles pagavam a gasolina e o gerador e tudo, dava lucro. Sabe como os caras pegaram isso aí? Porque em tese esse programa foi feito para incentivar as pessoas a usarem energia solar. Então a ideia é que o cara ia botar os painéis solares e se ele tivesse uma sobra de energia, ele devolvia aquilo para o grid. Só que começou a ter um monte de energia à noite. Aí os caras falaram assim, pô, mas peraí, como é que o cara está me vendendo energia solar à noite? Bom, mas esse é outro assunto, tá? Mas, voltando aqui. Então a ideia é a seguinte, cara, a tua cultura, ela influencia o marketing e vice-versa, tá? Existe uma ligação muito forte entre as duas coisas, tá? Porque você não pode, se você tiver políticas dentro da sua empresa que levem os seus funcionários a tratar o seu cliente de maneira incoerente com a sua cultura explícita, né? Aquilo, seus valores explicitados, por assim dizer, então você tem um problema. Das duas, uma. Ou aquele valor é mentira, ou as tuas políticas e processos estão errados. Você sempre tem que ter o quê? Alinhamento entre políticas e processos com a tua cultura. Porque são as políticas e processos que implementam e institucionalizam a sua cultura. Cultura não é um negócio bonitinho, não é uma nuvenzinha, não é um coraçãozinho, não é uma coisa, a nossa cultura é muito legal. Cultura não é dizer, você pode vir trabalhar de bermuda. Isso não é cultura. Fala. O problema ali é a interpretação dessa palavra institucionalizar, né? Porque existem modos de institucionalizar. E existem diferenças de institucionalizarmos, né? Quais são esses processos, né? Porque você falou, se você gera um documento para compartilhar com o seu quadro, né? Mas as suas práticas, dos líderes, digamos assim, como você citou, não condizem, né? Ou melhor, você tem outro sistema de reais. Que sustenta o cara, por exemplo, derrubar a ligação, você passa a seguir algo. Por isso você tem que estar sempre olhando isso aí, cara. Você tem que você fala para isso moderno. Por isso que você veja, as empresas hoje mais bem-sucedidas são aquelas empresas que têm uma cultura intencional, né? E tá cheio de CEO aí, de presidente de empresa, enfim, esses caras famosos aí, né? Todo mundo conhece.
Eles passam a maior parte do tempo deles falando de cultura e olhando para a cultura dentro da empresa e olhando indicadores para ver se a cultura está sendo seguida. Porque eles estão olhando para exatamente esse tipo de coisa. O cara vai olhar para as políticas de RH, para a política de venda, para a política de atendimento ao cliente, para a política do raio que parta, não sei o que tal, para os sistemas de informação, para tudo. Segundo a ótica das suas crenças e valores. Se a minha crença é que o cliente precisa ser bem tratado, que a gente não pode perder o cliente, que o cliente tem que virar um fã, um monte de coisa que está na moda falar, mas que ninguém faz. Ninguém não. Alguns fazem. Está na moda dizer, não, nós queremos clientes que sejam nossos fãs. Beleza, então deixa eu olhar tuas políticas deixa eu olhar os processos, como é que você avalia o pessoal do teu saque. Aí você chega lá e descobre que o cara é avaliado pelo número de clientes que ele atende por hora. Fala, cacete, cara. É produtividade. Não, estamos olhando a produtividade. Isso não é produtividade, isso é burrice. Hã? Fala. Olha lá, ó, o mestre do marketing aqui. Não, eu queria fazer a pergunta pelo seguinte. O que você acha, na tua opinião, se esse turnover excessivo que a gente vê hoje no C-level das companhias tem influenciado muito negativamente essa questão da cultura? Com certeza. Com certeza. Cara, como é que você pode ter uma cultura estável se o teu time de liderança muda o tempo todo? É a base do exercício que eu mandei vocês fazerem no workshop sexta-feira passada. É ou não é? Vocês não fizeram um mapa PAE, né? Um mapa de coisa. É aquilo e mais coisa, tá? Mas o que eu falei para vocês também lá na palestra de cultura? Que você tem que ter o quê? Uma cultura alinhada. Os sócios têm que acreditar mais ou menos nas mesmas coisas. Pelo menos não podem acreditar em coisas contrárias. Só que o que acontece? Aí as empresas ficam contratando C-level, altos executivos, sem olhar a cultura, sem olhar o que os caras acreditam. Porque o cara olha para o currículo do cara. Não olha para as crenças e valores dele. Não olha para a cultura que está por trás. Aí tem turnover. Você não acha que isso é um problema que o próprio mercado está criando? Porque ele acaba antigamente, quando eu era garoto, meu pai preferia ficar 30 anos numa empresa. Hoje em dia, as pessoas querem ficar 3, 4 anos no máximo. É um problema. Então, essa prática de 3, 4 anos no máximo é o seguinte: eu vou passar por aquela empresa, vou entregar alguma coisa, vou fazer meu nome, ganhar meu dinheiro, vou fazer em outra empresa. E assim vai. Você sabe bem disso, que é assim que a gente acabou... Não, hoje em dia você vira pro cara e fala, você está há 7 anos na mesma empresa? Você não tem ambição. Não, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho a síndrome dos 7 anos. Eu fiquei 7 anos, quase em todas as empresas que eu passei. 7 anos eu não aguentava mais. Entendeu? Assim, por mais desafio que tivesse, eu queria estar mais ligado àquela mesma marca. Já não tinha mais desafio. Que é uma coisa que é comum de acontecer também. Mas eu falo o seguinte, o mercado criou esse negócio também de uma troca incessante, por qualquer que seja o motivo. Ou porque foi uma aquisição, ou porque a empresa, o conselho de administração gostaria de tomar outro rumo, ou por questões de políticas internas, ou desavenças. Mas parece porque o mercado em si mesmo está cada vez mais rápido. Então, isso causa para nós aqui um problema que influencia diretamente nessa questão da cultura. E no marketing. A empresa que te tratava bem ontem, agora está te tratando mal e você não entende por quê. Ela perde um pouco da identidade. Porque ela perde a identidade. Por mais que a gente queira, às vezes está ligado a muitas pessoas que a gente representa. Totalmente. Cara, nós temos um exemplo nacional aqui, né? Que eu falo sempre para todo mundo, de uma empresa aérea aí, que não é a United, que quebra guitarras, né? Você precisa do projetor, né? Eu já vou terminar. Mas tem um caso clássico de uma empresa que tinha uma cultura de atendimento ao cliente maravilhosa. Era uma empresa que tinha aquilo que toda empresa daria um braço para ter, que é fãs em vez de clientes, certo? Porque o dono da empresa, porque a cultura da empresa era o dono da empresa. E o dono da empresa era um cara que acreditava profundamente que tratava bem os clientes, né? E esse cara era um cara que tratava os clientes assim, realmente a pão de ló. Então a empresa, todo mundo amava a empresa. Aí o cara morreu. Teve um acidente de helicóptero, morreu. E o que ele não fez? Onde ele errou? Não institucionalizou. Em quanto tempo a empresa aérea dele virou uma empresa como outra qualquer que chutava o cliente que se dane? Mais ou menos uns 3 meses. E quer ver o mais engraçado?
Sabe quem foi que assumiu o lugar dele? O diretor de marketing. Você vai falar, como é possível? O cara que virou presidente depois que o dono fundador morreu era o diretor de marketing. Era o último cara que você podia esperar que ia transformar uma empresa que era querida por todo mundo num lixo de empresa. Sabe por que isso aconteceu? Olha a maluquice das coisas. Eu conheço o cara, porque o cara trabalhou comigo no Lloyds. Né? Quem era o verdadeiro diretor de marketing da empresa? Era o dono, era o presidente. Portanto, aquele que tinha o nome lá de CMO, né? De Chief Marketing Officer, ou qualquer coisa, diretor de marketing, o caramba 4, ele era um executor do que saía da cabeça do dono. Ele não era um grande marqueteiro. Né? Que é um dos problemas. Né? Quando você tem um líder que tem uma personalidade muito forte, o pessoal embaixo dele acaba meio que desaparecendo. Onde foi? Então, ele tinha uma empresa que tinha uma cultura de cliente que era fortíssima, tinha histórias interessantíssimas, né? Tem a história do executivo que perdeu o avião e a funcionária, a chefe de aeroporto foi lá e alugou um jatinho para o cara não perder a reunião, né? Você me permite dar um exemplo também? Fala. Xerox do Brasil, você trabalhei 10 anos. Lá na Xerox do Brasil tinha um cara que era líder da companhia, chamava-se Carlos Augusto Salles, que era o presidente da companhia. Quando ele foi substituído por um cara que era puramente financeiro. Não sei se vocês conhecem, a maior cultura da Xerox é uma companhia de vendas. Totalmente focada em venda. Eu trabalhava lá, tinham 6 mil funcionários na década de 90 aqui no Brasil, pra vocês terem ideia. E esse cara financeiro que assumiu, ele olhava só o bottom line, tá? Que é o númerozinho lá no final. E a primeira medida que ele fez, duas, na realidade, que acabaram com a companhia. A Xerox era uma companhia funcionando uma empresa de vendas e uma companhia que era reconhecida pela prestação de serviço de assistência técnica dos seus equipamentos. Então, de primeira qualidade. Terceirizou a força de venda e ele disse para a força de venda o seguinte: olha, vocês ganham muito dinheiro aqui, então eu vou limitar o ganho de vocês. No momento que ele fez isso, vocês terem ideia, o nível dos vendedores lá Xerox era altíssimo, houve uma demandada e a maioria foi para as teles, foi para um monte dessas empresas, foram para os concorrentes. A companhia que era na década de 90, uma companhia de 2 bilhões de dólares de faturamento só no Brasil, a terceira operação no planeta, perdeu para os Estados Unidos e para o Japão só, ela hoje é um escritório de representação do software no Brasil. Tem 300 funcionários. Sim. Decisões, acabou. Crenças. Os clientes começaram a cancelar equipamentos, os caras que vendiam mais. Não, você não atingiu a tua meta, você já atingiu o máximo proporcional de comissão. Você quer que eu venha agora na graça? Não. Fala os outros que saíram. Exatamente. Então, quantas empresas sumiram do mercado ou perderam completamente seu posicionamento porque perderam a sua cultura? E perderam a sua cultura quando mudou a liderança. Outro exemplo que todo mundo conhece, HP. Né? HP era sinônimo do que 20 anos atrás? HP era Mercedes da TI, né? Assim, equipamento HP era o melhor equipamento, era o equipamento não sei o que tal. Aí teve várias mudanças de liderança. Esse negócio se perdeu no meio do caminho, eles perderam, né? Juntaram com a Compaq, não sei o que, deu um monte de confusão. Então, cara, é muito fácil perder isso aqui. Então você precisa tomar muito cuidado. É muito fácil. Cultura é um negócio que se você tem a sua empresa, você tem a sua startup vai crescer, você tem certas crenças e valores, você tem que estar o dia inteiro olhando para ver se aquilo está sendo executado, e você precisa garantir o seguinte, que quando você for embora, seja porque você foi para o conselho e se aposentou, ou porque você morreu num acidente, como aconteceu com o tal dono de empresa aérea, você garantiu o quê? Garantir não dá para garantir, tá? Mas você reduz a chance de você perder essa cultura através da institucionalização, tá? Das políticas de RH. O problema é quando vem alguém, né? Que nem o Alexandre está falando, que chega e desinstitucionaliza, porque muda as políticas e processos, muda o sistema de remuneração, muda o bônus, muda a avaliação de desempenho. Ele, na verdade, está mandando o seguinte recado. Cara, até agora era para você acreditar que o cliente é rei. Agora é o bottom line que é rei e o cliente que se dane. No fim das contas, o que acaba acontecendo? Aquelas pessoas que podem e que não concordam, porque elas já tinham uma cultura, elas vão embora.
E quem é que vai embora primeiro? Os melhores ou os piores? Os melhores, né? Tem mais segurança. Então fala, cara, não quero mais trabalhar aqui. Né? Era legal trabalhar aqui. Agora não quero mais trabalhar aqui. Então, cara, isso aqui é fundamental. E está totalmente ligado na questão de marketing. Porque marketing é o seguinte, é como é que eu vou vender para o meu cliente, quem é o meu cliente. Quem são os clientes? Como eu devo tratar meus clientes? Tem um monte de empresa que não se faz essas perguntas. Ou até fazem lá um plano de marketing qualquer e tem lá os segmentos de clientes, etc. Mas esta pergunta aqui, ninguém faz. E aí quando o cara não faz, acontece esse tipo de nhaca. Tipo assim, precisamos cortar o custo. Ou o cara acha, e aí a gente volta na questão da arquitetura, tá? Ele acha que essas perguntas de marketing e de cultura não afetam toda a arquitetura da empresa. E afetam. Só que ele, na realidade, ele quer esticar e ele é um corredor e corta as duas pernas. É isso aí. Né? O cara é o tal negócio. Isso tem impacto na tecnologia da informação, em todas essas coisas aqui. Olá. Né? Átila, Camila. Prazer. Já estou terminando. Tá? Vocês já estão aqui mesmo, né? Tá claro, gente, isso tudo aqui? Então vocês estão vendo. Qual é a mensagem que eu quero passar para vocês? Que marketing não existe no vácuo. Marketing tem a ver com a estratégia, com a arquitetura e com a cultura. Tá? A tua arquitetura tem que seguir o teu plano de marketing e a tua cultura influencia e é influenciada pelo teu plano de marketing. E você não pode fazer marketing sem levar em consideração a sua cultura. Senão você vai fazer besteira, ok? Bom, no ciclo de vida a gente já falou isso, né? O ciclo de vida no início ele é voltado mais para produto, né? Por razões óbvias. Porque você tem que fazer o seu product market fit, etc, etc. Tá? E tá aí, né? Já fizemos essa discussão. Onde está o ciclo de vida? Qual deve ser o meu marketing no momento? Já fizemos essa pergunta. Quais elementos da minha cultura são mais críticos para a minha estratégia de marketing? Essa é uma pergunta que fica de dever de casa para vocês. Tá? E quais elementos da minha arquitetura são críticos para a minha estratégia de marketing? Certo? Hoje. Então, hoje. Vocês estão lá com Osterwalder, Canvas, não sei o que, tal, desenhando lá quais são os produtos que vocês querem vender, etc, etc, etc. Vocês têm que responder essas perguntas. Na hora que eu planejar o meu marketing, o meu produto e a minha comunicação com os meus clientes, meus 4P do marketing, quais são os elementos mais críticos para a estratégia de marketing? Quais são os elementos mais críticos da cultura e da arquitetura? Então, tipo assim, como tem que ser a minha arquitetura e como que eu devo desenhar o meu marketing com base na minha cultura? Ou seja, naquelas coisas que eu acredito. Beleza, gente? Bom, próximas atrações, que são os próximos assuntos que a gente vai tratar ainda sobre o assunto, sobre o guarda-chuva do marketing. Na próximo encontro aí, semana que vem. Semana que vem não, porque semana que vem tem o curso o pseudo-empretec, né? Depois a gente fala sobre isso. Na semana seguinte, vamos falar sobre posicionamento, depois vamos entrar em alguns detalhes mais operacionais, tá? Que vamos discutir um pouquinho a questão de funil de vendas, portfólio e esteira de produtos, e vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura técnica que você precisa ter para fazer marketing digital. Porque isso aqui é super técnico, é super baixo nível, tá? Só que eu reparei, conversando com vários de vocês, que tem vários conceitos básicos que vocês não têm. Né? Desde a necessidade de você ter um site, um autoresponder, esse tipo de coisa lá. Então eu quero gastar um tempinho falando isso aqui para vocês, porque eu acho que é importante, tá? Para já eu posso dar como spoiler para você o seguinte, cara, você tem que ter teu site, tá? Eu tenho uma fanpage no Facebook. É suficiente isso? Uma startup nos seus primeiros meses talvez seja, mas você pode confiar no Mark Zuckerberg pro resto da sua vida? Muda o algoritmo já era. Ou ele olha para o teu bigode e fala que o teu bigode viola as políticas viola as políticas e práticas da comunidade e cancela a tua fanpage. Já era, cara. Tua empresa acabou, porque a tua empresa era uma fanpage no Facebook. Essas apresentações, a gente consegue ter acesso a cada uma delas? Você diz o calendário? Os slides? Cara, eu vou ver. Eu vou dar um jeito. Já
Vocês têm a lista de presença aí, tá? Todo mundo assinou a lista de presença? Eu mando para vocês. Né? Quem não assinou, assina aí, eu mando para vocês. Oi? Não, eu vou gerar o PDF e vou mandar para vocês por e-mail, tá? Beleza? Bom, já fizemos isso, né? Todo mundo se conhece aí, só para lembrar. Se o pessoal quiser aí ligar os seus LinkedIns para conectar todo mundo em todo mundo. Eu acho que eu estou conectado em quase todos vocês, né? Mas a gente pode checar, né? Mudou, né? Vocês viram que mudou a interface do LinkedIn. Agora está um pouco diferente. Não, agora está assim. Você tem que vir no maisinho, aí tem, né? Tal, aí você liga, aí aparece a galera aqui, né? Mudou. Não ficou mais Né? Então é assim, ó, bolinha, maisinho, aí tem lá na sua área, aí você dá um sim, e aí aparece todo mundo que está no Bluetooth, ele pega por Bluetooth quem está na área. Esse negócio tá ligado todos, acho que também funciona. Vocês aparecem uns, ou deveriam aparecer uns para os outros, né? Não está aparecendo ninguém para mim, mas é porque demora um pouquinho, eu acho mesmo, né? Mas é isso aí, né, gente? Então lembrando, nós temos aí, né? Não esqueçam de dar os feedbacks nas redes sociais e nós vamos ter, né? Essa apresentação agora e depois, eu não sei se vocês se inscreveram aí com a Simara, né? Preciso ver com a Simara quem é que se inscreveu para as mentorias individuais que a gente vai ter em seguida. Beleza? Então é isso, por hoje é só, pessoal. E até a próxima semana. Então agora deixa eu fechar aqui, dar um stop na gravação e nessa outra gravação aqui também. E aí eu vou falar um negócio off aqui.